Deus sabe, querido, Deus sabe o que é melhor para você. Quantos creem? Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. O mundo almeja um Salvador. Eles querem o Deus de amor, o Deus de misericórdia. Mas poucos querem o Jesus Senhor. E os atributos de Deus, Salvador e Senhor, eles são inseparáveis. Porque Deus sabe o que é melhor para você. O profeta Isaías, em Isaías 48, versículo 48, 17 a 21, Deus fala ao seu povo e ele fala algo bem peculiar no título dessa mensagem. Isaías 48, versículo 17 a 21, que diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor e o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como o rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como areia, seus filhos como os seus inúmeros grãos, e o nome deles jamais seria eliminado, nem destruído diante de mim. Recentemente eu li uma história bem interessante de um comprador de um carro, e ele era imprudente. Este homem juntou dinheiro e comprou aquele carro dos sonhos, aquele carro brilhante. Imagine aquele carro que você deseja ter, né? Aquele carro, já estou sonhando, né? Aquele carro, 4 portas, quem sabe aquela SUV, né? Oh, meu Deus, sonhar não é errado, né? Misericórdia. A gente pode sonhar o que você for. Mas esse homem, ele conseguiu comprar aquele carro tão desejado, o carro dos seus sonhos. E este homem ficou muito empolgado e ele se divertiu bastante. Ele viajou para vários lugares por um ano inteiro sem se preocupar. Mas o fato é que este homem não deu a devida atenção ao vendedor de carros, que lhe alertou dos sinais do painel. O primeiro sinal que começou a dar no painel dele foi um sinal amarelo, que significava o nível de óleo que estava baixo. Mas esse homem, em vez de dar atenção àquele sinal, ele simplesmente pegou um adesivo preto e colocou bem no painel, onde aquela luz o incomodava. E ele ignorou aquele sinal. O segundo sinal foi aquele cheiro de óleo queimado, que quem tem carro sabe que quando o óleo começa a ficar velho, dá aquele cheiro de óleo. Você chega assim, já várias vezes cheguei, falei assim, está na hora de trocar o óleo. E ele simplesmente ignorou o sinal. O terceiro sinal foi aquele ronco oco do motor, né? Que aparece as válvulas batendo assim. Mas ele não deu a devida atenção aos sinais do painel. E o último sinal foi aquela luz vermelha que apareceu dizendo que pare ou vai fundir. Só que, como ele tinha colado o adesivo, ele não viu o sinal. E simplesmente o que aconteceu? O seu motor fundiu, o carro parou e ele ficou na mão. Aquele carro novo, o carro dos seus sonhos, mas ele, por imprudência e não dar atenção aos sinais do painel, simplesmente o seu carro parou. Quantos de nós, querido? Quantos de nós não damos atenção aos sinais de Deus? Quantos de nós não somos imprudentes como esse comprador de carro, que vem os sinais amarelos, que aparece e não damos atenção? Quando a luz do nível do óleo aparece e continuamos a forçar o motor, a empurrar, vai ficando pesado. A luz do combustível começa a piscar
e nós não paramos para nos abastecer. A nação de Israel começou a andar de forma imprudente diante de Deus. Ela não deu atenção aos profetas e aos mandamentos do Senhor, que são o melhor caminho e protetivo para os seus filhos. No versículo 17 e 18, Deus fala por meio do profeta Isaías ao povo dizendo: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensino o que é melhor para você, que dirige o caminho que você deve andar. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens. No contexto, a nação de Israel estava passando pelo cativeiro babilônico. Eles foram dominados como escravos daquele império. Seus pecados o levaram até lá. Por causa que não deram atenção à voz de Deus e não cumpriram os mandamentos de Deus, eles foram levados para o cativo. Os pecados de Israel os levaram para lá. Deus permitiu o mal para o bem de Israel. O mal, ele é previsto por Deus, existe um mal que é bom. Quando Deus permite o mal por amor ao seu filho Jacó, a Israel e a sua igreja. Existe o mal para o bem. E a correção bíblica, ela é um bem que Deus permite para nos corrigir o seu filho. Tudo isso porque eles não deram ouvidos à atenção aos sinais de Deus, às repreensões de Deus. Eu acho muito interessante porque a palavra repreensão no hebraico quer dizer corrigir e convencer. E eu penso que essas repreensões divinas são aqueles cutucões internos do Espírito Santo que falam: ei, preste atenção. São aqueles inconfundíveis toques de Deus que você sabe, porque as leis de Deus foram escritas no nosso coração, o temor de Deus está dentro de nós na nova aliança, e há aqueles cutucões inconfundíveis de Deus. São aquelas sugestões interiores do Espírito Santo, que pretende nos corrigir o nosso modo de vida e os caminhos que devemos percorrer. Para mim, a correção de Deus é um fruto do amor dele. É a marca interna do Espírito Santo. É o selo da nova aliança, daqueles que foram regenerados e escolhidos por Deus. Como disse semana passada, que a nova aliança é essa, que eu escreverei as minhas leis no coração, colocarei o meu temor dentro deles, para que jamais se desvie de mim. É o selo interior da nova aliança de Deus colocou dentro de nós. E este temor é a marca que Deus coloca em todos aqueles que se tornaram filhos de Deus. Conforme Jeremias 32:40, como diz a nova aliança em Cristo: farei com eles uma aliança permanente, eterna, inquebrável e para sempre. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que temam de coração, para que jamais se desviem de mim. O teu amor por mim me fez chegar aqui. Não há nenhum lugar que você possa escapar da graça de Deus. Aleluia! Nenhum lugar podemos escapar do amor e da graça do Senhor. Você é um filho de Deus. Israel era o povo de Deus. Eles conheciam quem era Deus, os seus poderosos feitos, o Deus que os livrou da terra do Egito, e com mão poderosa os livrou com as 10 pragas. Eles viram a manifestação de Deus no deserto e como Ele os libertou. Eles conheciam quem era o Senhor. Mas aquele povo novamente foi imprudente. Eles não prestaram atenção aos ensinamentos de Deus. Seguiram as vozes, muitas vozes dos deuses dos outros povos, e se dobraram diante de outros deuses. Eles foram biblicamente chamados adúlteros, foram obstinados.
insensíveis àquele que sempre sabe o que é melhor para nós, aquele que sempre sabe o que é melhor para você. E por que Deus sabe o que é melhor para você? O versículo 17 ele diz: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, Ele sabe o que é melhor para você, porque Ele se revela: eu sou o Senhor. E o Senhor é o atributo poderoso de Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o único e verdadeiro Deus, fora de mim não há outro. Eu sou o Kyrios, eu sou o Yahvé, eu sou o Eterno, eu sou o Senhor, o Criador do universo, e fez tudo aquilo que nele existe, o que mediu a terra com as palmas das suas mãos. Eu sou o soberano, que conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, estão em suas mãos. Aquele que não divide a sua glória com ninguém, aquele que dá poder e tira poder, aquele que dá autoridade e tira autoridade, aquele que estabelece reinos e destitui reinos conforme o bom conselho da sua vontade. Deus sabe o que é melhor para você, porque Ele é o Senhor, o poderoso Senhor, o Criador do universo, aquele que te criou, que te formou e lhe deu o manual de instrução para o carro da sua vida. Segundo o texto diz o outro atributo de Deus: eu sou o Senhor, versículo 17, eu sou o Senhor, eu sou o seu Redentor. E eu acho muito interessante, porque o primeiro verso ele completa o segundo verso desse texto. Ele diz assim, ó: eu sou o seu Redentor. E no segundo verso ele diz: eu sou o seu Deus. Independente se você crê ou não em Deus, Deus continua sendo Deus e Senhor, Criador do universo. Mas Deus ele é muito específico agora: eu sou o seu Senhor. Vocês são o meu povo, eu os resgatei. E essa palavra redenção e remissão são duas palavras correlacionadas no hebraico, e elas se referem àquele que perdoa pecado e resgata o seu povo da escravidão. Deus é muito específico para o seu filho, para a sua igreja, para Jacó: eu sou o seu Deus, eu sou o Senhor. Mas agora ele é muito pessoal: eu sou o seu Deus, eu sei o que é melhor para você. Deus novamente está dizendo ao povo de Israel: eu sou o teu Redentor, aquele que o resgatou da escravidão do Egito, que o libertou das mãos de Faraó. Deus começa nesse contexto a falar ao povo de Israel que estava escravo, que ele ia promover um novo êxodo, uma nova libertação ao seu povo. Deus novamente está dizendo àquele povo: vem aí um novo êxodo, eu vou resgatar e livrar vocês das mãos dos babilônicos, saia do meio deles. Para nós, a sua igreja, isso se cumpriu definitivamente em Cristo, que é o grande resgatador das nossas almas. Jesus é o grande libertador do seu povo. Ele é o Senhor poderoso e resgatador de todo aquele que nele crê. Jesus foi aquele que pagou um alto preço, um preço caríssimo pelas nossas almas. Ele pagou um preço de sangue pelos nossos pecados, anulou completamente as dívidas que não eram contrárias. Ele que foi no mercado de escravos e nos comprou com seu sangue precioso. Ele na cruz triunfou e derrotou todos os nossos inimigos, humilhou completamente todos aqueles que o dominavam sobre nós. Éramos escravos do pecado, escravos deste mundo, escravos do mal, mas Jesus, o grande resgatador, nos libertou. E se Cristo nos libertou,
verdadeiramente somos livres. Aleluia. Por isso, Deus sabe o que é melhor para você, porque Ele é Senhor, soberano, conhece o que é melhor para você, mas também Ele é teu Redentor. E o versículo continua falando o terceiro atributo de Deus. Versículo 17 continua: eu sou o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, que ensina o que é melhor para você e que o dirige no caminho que você deve andar. O interessante é que o caráter de Deus é santo, é puro, é verdadeiro. E Deus, ele é muito específico, porque Ele coloca a sua santidade. Eu sei o que é melhor para você e o dirige no caminho que você deve andar. Ou seja, o chamado de Deus é para viver em santidade, é para viver para Ele e para o louvor da sua glória. Deus chama um povo para Ele, um povo para ser separado por Deus. Como diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2, versículo 9 a 11, o apóstolo Pedro diz: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha só o que Deus fala: eu sou o seu Redentor, você é meu povo exclusivo, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia do Senhor. Eu sou o Senhor, o seu Redentor, o seu Deus, o Santo de Israel. Santidade ao Senhor. Deus sabe o que é melhor para nós, porque Ele é Senhor. Fala comigo: Ele é meu Senhor, o meu Redentor, o Santo de Israel. Ele é santo. Deus tem falado muito comigo sobre esse temor, querido. Temor. Que Deus gere no coração da igreja um santo temor de Deus, porque o temor é o princípio da sabedoria. E para o hebreu, a sabedoria não está no conhecimento. Muita gente conhece. Para o hebreu, o sábio é aquele que pratica o que sabe, é aquele que vive o que sabe. Por isso, no versículo 18, o profeta Isaías, ele fala de uma promessa daqueles que observam e dão atenção aos caminhos de Deus. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: uma pessoa que anda nos caminhos de Deus, versículo 18 diz, primeiramente é uma pessoa cheia de paz. Veja o versículo 18, parte B. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio. É uma metáfora. Esse rio, ele é de forma contínua. Deus está falando ao seu povo: olha, se vocês dessem ouvido, sua paz seria perfeita. Uma paz com Deus, uma paz contínua, uma paz constante, uma paz que o mundo não pode dar e nem receber, mas vocês receberam esta paz. Um descanso para a sua alma, porque Deus está no controle, Ele é teu Redentor, o Santo de Israel. Serenidade, contentamento, alegria e paz interior. Segundo o profeta Isaías disse, se você desse atenção a Deus, você seria uma pessoa reta de coração. Versículo 18, sua retidão como as ondas do mar. Rios e ondas do mar representam uma vida abundante, uma vida com constância, um caráter irrepreensível. E eu acho muito interessante essa questão de irrepreensível. O que é ser um homem e uma mulher irrepreensível? Será que é alguém que nunca erra? Senão eu já estava desaprovado, porque eu erro todo dia. Às vezes a gente fica nesse mundo de tantas informações, de tantas vozes, a gente está assim, ó,
né, com hiperatividade, tantas distrações, e o tempo todo a gente está tirando muitas vezes os olhos daquilo que é o perfeito, a vontade de Deus. Mas alguém irrepreensível é alguém que dá ouvido aos sinais interiores do Espírito. Antes mesmo que alguém o corrija, ele falou: Deus já falou comigo. Eu estava lendo, o Senhor falou comigo. O Senhor, antes mesmo que alguém chegue, faça isso. Vai perdoar teu irmão. Não faça dívidas. Não dê calote lá fora. Faça o que é certo. O próprio Deus, Ele escreve isso dentro de nós. Alguém irrepreensível é alguém que não precisa repreender, Ele mesmo já se repreende. O próprio Deus o corrige, antes mesmo de Ele fazer algumas coisas, os sinais do alerta de Deus. Um caráter irrepreensível, uma vida robusta de princípios, alguém cheio de virtudes e fortes convicções, alguém cheio de temor, reverência, que busca fazer aquilo que é certo, mesmo que todos façam errado. Uma pessoa que não tolera a injustiça, se mantém firme nos princípios de Deus, mesmo num mundo e num país que está em declínio moral, que o erro parece o certo, a sedução do encantador de serpentes que está aí passando uma imagem do evangelho extremamente amoroso, que tolera tudo, um amor que tudo tolera. Alguém que teme a Deus e não aos homens. Ele é reto de coração. Terceiro, se observar os ensinamentos do Senhor, eu quero ler esse texto, mas diz: seus descendentes serão como areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. Isso fala sobre frutificação, prosperidade, legado. E herança é aquilo que você deixa para os filhos, mas legado é aquilo que você deixa nos filhos. São virtudes, são valores que ficam de geração em geração. São marcas que nós deixamos quando damos atenção à voz de Deus. Em último lugar, preste atenção nos ensinamentos do Mestre, porque o versículo 19 diz: o nome deles jamais será eliminado e nem destruído diante de mim. Isso fala de um bom testemunho, tanto diante de Deus como diante dos homens. É como uma rocha, que vem os ventos, vem a água, mas ela permanece firme. E o chamado para o seu povo, então, é um chamado à santidade, a viver exclusivamente para fazer a sua vontade. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. O profeta Jeremias, que é conterrâneo de Isaías, ele escreve uma carta a esses exilados, e ele fala a mesma coisa que Isaías fala àquele povo. Veja Jeremias 29, 11 e 13, que texto maravilhoso. Ele escreve aos exilados e ele diz: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, o que é melhor para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. O Senhor diz àquele povo: olha, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, quando vocês se arrependerem dos vossos pecados, então eu virei e vos libertarei. Ele fala ao seu povo, aquele povo inconstante, mas nós estamos debaixo de uma nova aliança no sangue de Jesus, do nosso Redentor. E a pergunta que eu faço para você refletir nessa noite: faça uma revisão de vida. Você tem dado atenção aos sinais do Espírito Santo?
Sabe por que nós congregamos? Porque Deus fala: não deixai-vos de congregar. Não tem como você ficar fora da igreja. Não tem como uma brasa ficar fora do braseiro. Não há como você desenvolver os seus dons e viver a plenitude de Cristo fora do corpo de Cristo. Sabe por que você não consegue ficar longe? Por causa dos sinais de Deus. Dê atenção aos sinais do Espírito Santo. Olhe o painel dos seus caminhos. Os sinais amarelos do painel. Como está o nível do óleo da sua vida? Presença, espontaneidade, alegria, desejo, prazer de fazer a vontade de Deus, de querer estar no centro da vontade de Deus. Se os sinais de combustível estão fazendo assim, né? Não sei porque meu carro sempre está assim, né? Pior que a gente é meio burrinho, né? Fala a verdade, ó. Porque é interessante, quando eu coloco R$100, eu já fiz o teste, eu e a Helena. Quando a gente coloca e enche o tanque, rapaz, eu ando e não acaba a gasolina. Mas quando eu boto um pouquinho, tu anda um pouco, porque evapora rápido, né? Diz que evapora rápido. Aí eu não sei porquê, né? Parece que está sempre piscando aquela luz. Eu falei: Jesus, misericórdia, eu vou botar um sinal ali. Mas eu entendo que esses sinais são para você. Vá para o teu quarto. Fecha a porta. Teu Pai que está em secreto te recompensará. E eu vejo que as recompensas de Deus é paz, alegria, contentamento, renovação, força, prazer em fazer a vontade de Deus. É deixar-se ser corrigido quando Ele te mostra que coisas precisam ser resolvidas. Tem muita gente que os sinais baixaram porque estão com uma amargura no coração. Estão preocupados com o sistema deste mundo, se vão ter dinheiro para pagar suas contas, com o país, com os governantes. Se esquece que Ele é teu Senhor, o seu Redentor, o seu Deus, o Santo de Israel. Quando nós estamos lá, eu vejo que as recompensas de Deus é que quando Ele tira a preocupação e coloca a confiança. Tira a inquietação e coloca a sua paz. Tira a tristeza e coloca a alegria. Tira o pessimismo e coloca uma visão das oportunidades naquilo que Deus está trabalhando. Abasteça-se. Se você olhar no seu GPS do carro, dá uma olhada onde você está. Se Deus sabe o que é melhor para você e você sabe, por que você não está naquilo que Deus lhe confiou? O ministério, o chamado espiritual. Aonde o GPS mostra onde é o teu percurso. Você está no caminho que Deus preparou para você. Ele sabe o que é melhor para você. Eu estou naquilo que é o melhor para mim. Talvez nessa noite é para você olhar a rota e voltar-se para a vontade de Deus. Quantas pessoas estão esmagadas e tristes porque não estão exercendo o que o Espírito Santo vocacionou você? Eu lembro do meu pai. Meu pai quase entrou em depressão.
Porque a vida dele, pastor Ricardo, o Ricardo também, a gente já compartilhou algumas experiências, que é chamado para pregar, fala assim, se eu não pregar eu morro. Ele foi afastado do ministério e aquilo o esmagou. Era importante para ele. Qualquer coisa que você faz no reino de Deus é importante. É o seu lugar no corpo. É você ser útil e se sentir útil. Isso traz uma alegria tremenda de eu saber que a gente está participando de algo muito maior do que nós, que vale a pena todo o nosso sacrifício, e ainda nós somos devedores, servos inúteis, por causa da redenção. Dois princípios eu queria finalizar. O texto do versículo 20 também ele diz, 48, Isaías 48, versículo 20: deixe a Babilônia, fuja do meio dos babilônios. Às vezes, querido, a gente está no meio que não pertence a nós, não faz parte de quem nós somos. Esse lugar não glorifica a Deus. Eu não posso frequentar esse ambiente. Ele não estimula a minha fé. Eu não posso ser iguais aos que são comuns. O meu lugar é na presença de Deus, no lugar onde os valores são pregados e aonde a saúde é espiritual. Eu não posso estar no meio da Babilônia, da confusão, dos princípios deste mundo, porque você é o povo de Deus, separado. Não dá para ficar no meio dos babilônios. Saia do meio deles. Eu penso também que são alianças erradas. Pessoas que não te fazem crescer com Deus. É verdade ou não é? Alianças erradas. A pessoa certa é aquela que te aproxima de Deus. Não faça alianças com pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Porque se não tiver compromisso com Deus, não terá com você. E o profeta Isaías, ele termina lhe fazendo um desafio. Ele diz no versículo 20, ele diz: deixa a Babilônia, fuja do meio dos babilônios, anuncie isso com gritos de alegria, e proclame-nos, envie-nos aos confins da terra, e digam: o Senhor resgatou o seu servo Jacó. O convite de Deus para a sua igreja, e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é que a sua igreja anuncie o evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todos são chamados, todos aqueles que foram resgatados têm uma mensagem para anunciar. E a mensagem é essa: anuncie aquele que os resgatou, o seu Redentor, o seu Deus. Feche os seus olhos. Eu queria fazer um apelo a você. Queridos, talvez você não tenha dado atenção a Deus. Dê hoje atenção. Como essa canção que nós cantamos nessa noite. Que você alinhe o seu GPS e dê ouvidos aos sinais de Deus. Essa repreensão é amor para os seus filhos.
Volte-se para o Senhor. Aleluia. Ore a Deus. Como que está o seu tanque espiritual, o seu combustível espiritual? Os sinais. Pare para se abastecer, se mergulhar no amor de Deus e na presença do Senhor, na sua presença. Canta aquela música. A segunda. Liberta-me de mim. Vamos ficar de pé, querido. Eu queria cantar essa canção. Nós somos a tua casa, Deus, e reconheça que o Senhor sabe o que é melhor para você, querido. Você crê que Deus sabe o que é melhor? Como esse texto fala ao Senhor: Deus, dirige os meus caminhos. Eu coloco o meu futuro, a minha vida, como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Eu quero convidar você a entregar a sua vida.